Oi, gente, vim contar pra vocês um pouquinho mais sobre a minha transformação pessoal e profissional, tá bom? Eu contei na caixinha de perguntas que essa transformação começou através de uma possível falência. A gente passou por um período muito conturbado, de uma queda muito grande nas nossas vendas. Eram muitas coisas, muitas dívidas, muitas contas acumuladas e a gente simplesmente parou de vender aquilo que a gente vendia. Meta de faturamento diminuiu muito, só que assim, a gente já passou por vários processos difíceis durante a nossa gestão empresarial, só que a gente nunca tinha enxergado como a gente enxergou dessa última vez. Que se a gente não buscasse ajuda, se a gente não buscasse conhecimento, realmente a gente iria falir e não adiantava a gente querer abrir outra coisa que não ia dar certo. Por quê? Eu e o Júnior abrimos a empresa juntos, somos sócios e a gente sempre dividiu as tarefas, né? Cada um faz uma coisa, depois veio a crescente, funcionários e tudo mais. Mas a minha gestão financeira, que eu acho que é uma das coisas mais importantes numa empresa, estava defasada, estava muito antiga, muito ultrapassada. Era aquilo que eu aprendi trabalhando em outras empresas, né? Então, estava muito ultrapassado a nossa gestão completa. E foi aí que o nosso primeiro despertar foi procurar um curso de gestão financeira. Quando a gente fez esse curso de gestão financeira, a nossa mente simplesmente se abriu. Se abriu para uma imensidão de erros, para uma imensidão de coisas que a gente cometia de errado e que a gente precisava mudar. E foi aí que a gente decidiu continuar procurando por evolução, continuar procurando por aprendizado. Então, a gente buscou mais cursos. A gente fez um curso chamado MBI, que é do André Menezes. É um curso maravilhoso para quem é empreendedor, para quem tem sua empresa. É um curso bem completo. A gente ficou 3 dias numa imersão muito maravilhosa nesse curso. E a gente também aprendeu, saiu de lá assim com uma bagagem de aprendizado, sabe? Querendo transformar, querendo mudar, trazendo ações. Um plano de ação totalmente novo a gente fez a partir daquele curso, a partir daquela imersão. E tudo aquilo começou a abrir a nossa mente, E eu me deparei olhando para mim mesma e vendo o quanto eu precisava mudar como pessoa, não só como empreendedora, mas como pessoa. Porque não adiantava eu mudar um plano de ação sem mudar a mim, sem mudar as minhas atitudes. E foi aí que a gente decidiu contratar um coach para os nossos funcionários, foi um treinamento de coach para eles e para mim e para o Júnior também. Entramos aí num processo muito gostoso, muito legal, de desafios, de inovação, de aprendizado, foi muito bom. E com esse mesmo coach que a gente já estava fazendo um processo, eu resolvi participar de uma imersão que ele aplicou sobre inteligência emocional. Esse dia eu levei minha mãe, minha irmã, foi muito gostoso, também foi um final de semana muito legal. E nesse curso teve uma pergunta que eu contei para vocês já que destravou a minha mente, que foi: quem estaria no seu velório? Quem seguraria o seu caixão? Hoje, responda hoje, se você morresse hoje. Quem estaria no seu velório? E foi aí que eu me deparei que teria poucas pessoas. Teria poucas pessoas realmente. Porque eu tava brigada com muita gente. Eu tava com desavenças com muitas pessoas. Por coisas pequenas, por coisas bobas, por coisas bestas. E eu simplesmente, por uma coisinha que você fizesse que não me agradava, eu já não queria mais contato, eu já te afastava da minha vida. E eu era muito intolerante, muito impaciente, tudo tinha que ser do meu jeito. E tudo tinha que acontecer do jeito que eu achava certo. Eu achava que as pessoas tinham que ter as mesmas atitudes que eu, que as pessoas tinham que ser o mesmo que eu era. Porque apesar de eu ser brava, durona, sem paciência, eu sempre fui uma pessoa muito boa, muito ajudadora. Mas esse coach que a gente fez o processo, nos nossos processos ele me fez algumas perguntas e eu falei pra ele assim, eu sou uma pessoa muito boa, mas eu sou metade boa e metade ruim. Aí ele falou, não existe, não tem como você ser metade boa e metade ruim. Aí eu falei, mas essa sou eu sou assim. E ele me afrontava muito durante o processo de coach, e cada vez que ele me afrontava,
me fazia muito bem, porque ia abrindo a minha mente, sabe? Ia me trazendo noção do quanto só ser boa, do jeito que eu imaginava, não era o suficiente. Não era o suficiente. E aí eu fui enxergando o quanto eu precisava, podia e deveria mudar minhas atitudes, mudar meus conceitos, sabe? Porque eu achava que as pessoas tinham que ter os mesmos pensamentos que eu e que eu só queria pessoas próximas de mim que tivessem nessa mesma linha do que eu. E isso chega a ser egoísmo. Como que você quer que todo mundo pense e seja igual a você? Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. E foi aí que eu comecei a enxergar o quanto eu precisava mudar, o quanto eu precisava pedir perdão para algumas pessoas. Não porque eu fui ruim, não porque eu fui má, mas porque por coisas bestas eu simplesmente me afastava das pessoas, preferia ter as pessoas longe de mim do que perto, pessoas que eu gostava, e aí eu sofria por dentro de saudade, de querendo ver, de querendo saber, só por causa de orgulho, só porque as coisas tinham que ser do meu jeito. Então eu resolvi a partir daquele dia que eu tinha que mudar, pedir perdão para algumas pessoas à minha volta. Voltei com alguns laços de pessoas próximas a mim e a partir dali eu já me vi sendo uma nova pessoa. Uma das coisas que eu aprendi, assim, que também foi algo maravilhoso pra mim, e ainda tá sendo, porque eu acho que é um processo, eu ainda tô nesse processo, é aprender a ouvir mais e falar menos. Eu tinha uma mania de sempre querer falar muito, de sempre querer expor minhas ideias, meus pensamentos, tudo, sempre muito alvoroçada, muito à flor da pele, porque eu sou ligada no 220. Então, tudo pra mim é muito ligado no 220 mesmo. E foi aí que eu percebi que eu precisava aprender a ouvir mais as pessoas, ouvir mais meu marido, ouvir mais meus funcionários, enxergar as coisas com outro olhar, meus amigos, meus familiares. E aí eu comecei a parar de falar tanto e começar a observar por que que essa pessoa tá tendo essa atitude, por que que isso tá acontecendo, por que eu começava a questionar os porquês, os praquês das situações e parei de julgar, de criticar, de apontar. Nossa, gente, vocês não têm noção de quanto isso é transformador, porque você passa a entender as pessoas de uma outra forma, de outro jeito, e talvez seja aquele jeito que as pessoas precisam que a gente olhe, que a gente enxergue elas. Eu ainda tenho muita coisa para mudar, eu acho que eu ainda tenho muitos processos para Deus me permitir passar, mas cada processo que Deus faz com que a gente entra, e nesse processo de falência que a gente achou que seria uma falência, foi totalmente ao contrário. Foi aprendizado, conhecimento, leitura, que era uma coisa que a gente não tinha o hábito, que a gente não fazia, leitura de livros. A gente conseguiu colocar isso na nossa vida e também nos ajudou muito nesse processo de mudanças. Foi a leitura, foi muito bom, fez muito bem pra gente. E se permitir, a gente precisa se permitir mudar, a gente precisa querer mudar. Porque as pessoas têm o hábito de querer ter a vida do outro, querer fazer o que o outro faz, querer os resultados do outro, mas e o que você tem feito para colher aquilo? O que você tem feito para estar naquela posição ou naquele lugar? Às vezes a gente tem que refletir, a gente tem que se perguntar, a gente tem que se autoanalisar. Hoje é uma coisa que eu faço muito. Eu sou ser humano, gente, eu erro. Às vezes eu tenho uma atitude que eu não gostaria de ter, mas quando eu vi eu já falei ou eu já fiz. E aí depois eu fico refletindo sobre aquilo e penso, por que que eu fiz isso? E tento achar um jeito de contornar aquilo, de achar um jeito de não cometer mais e, se dependendo da gravidade, pedir desculpa, pedir perdão de alguma forma, mas eu não alimento pensamentos ruins, coisas ruins, jeitos, formas, atitudes. Eu tento eliminar isso da melhor forma possível. Até a questão do falar menos e ouvir mais, eu também fico tentando me policiar. O tempo inteiro que eu tô numa conversa com qualquer pessoa, eu tento ouvir mais e falar menos. Porque quando a gente ouve, a gente absorve aquilo que a pessoa tá falando, a gente busca a resposta certa. Quando a gente só fala, a gente não tem tempo de processar a outra pessoa.
de entender outra pessoa, de compreender outra pessoa. Então, isso também é muito importante. Falar menos e ouvir mais. A gente quer mudança, a gente precisa se permitir mudar, mas a gente precisa entender que isso são processos, não vai ser do dia para noite. Hoje eu ainda cometo muitas coisinhas que eu não gostaria, ainda tenho algumas atitudes que eu não gosto, mas eu tento todo dia ser melhor. Eu tento todo dia me desafiar, eu tento todo dia buscar a melhora. Melhora para mim, para minha família, para os meus funcionários, para minha empresa. E Deus permite que a gente já passou por muitos processos, muita coisa. E toda vez que Ele permite que a gente passe por um processo, depois Ele vem e traz transformação, e traz mudança, e traz coragem, e traz força, e traz renovo, sabe? E isso sempre me enche. Então, quando a gente começa a entrar num processo de luta aí, de tempestade, eu já falo, Senhor, eu sei que o Senhor quer me ensinar alguma coisa, eu sei que daqui eu vou aprender alguma coisa. Então, não me deixa murmurar e me ensina, que eu tô aqui para aprender. E aí a gente se permite aprender com os erros, com as falhas, e assim Deus vai fazendo, Deus vai mudando, vai transformando. Então se permita mudar, se permita ser transformada, porque a transformação só nos faz bem. Hoje eu sou outra Bianca, hoje eu tento sorrir mais, não ser tão séria, porque eu achava que eu tinha que ter uma postura muito séria, muito rígida, muito certinha. Hoje eu tento ser diferente, tento mudar a cada dia e busco sorrir mais, que era uma coisa que eu não fazia muito. Eu tive até um patrão uma vez que eu só fazia foto séria. E ele falou pra mim, por que você não sorri? Aí eu falei pra ele, porque eu não gosto do meu sorriso. Aí ele falou, mas você deveria gostar, porque você fica muito mais bonita sorrindo do que brava. E você com essa cara de séria, de brava, as pessoas têm medo de chegar perto de você. E eu não levei muito a sério, né, na época, mas hoje eu entendo que isso é muito real. Às vezes as pessoas não se aproximam, não querem vínculo só pela nossa fisionomia, só pela nossa cara. Então, se a gente tem um sorriso sempre para dar para as pessoas também vão nos entregar sorrisos. Então, o que você tem entregado para as pessoas? Você tem entregado sorrisos para você poder receber eles? Você tem entregado palavras, sentimentos e atitudes boas para que você possa colher palavras, atitudes e sentimentos bons? Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Lei da semeadura, não tem jeito. Você tem praticado ela? Eu tô aprendendo a praticar. Coloque em prática você também, para você poder colher os resultados.